Só Deus pode me julgar. Você já ouviu essa frase? Você já disse essa frase alguma vez? Muitas pessoas afirmam isso, que só Deus pode julgá-las e assim elas se livram de qualquer condenação de outros seres humanos. Mas até onde isso é verdade? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo e eu preciso que você assista até o final para que você entenda. Não tire conclusões precipitadas, assista o vídeo todo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para você receber mais conteúdos bíblicos, teológicos e crescer em graça e em conhecimento. Primeiramente, de fato, Deus é o juiz supremo. Deus há de julgar tanto vivos quanto os mortos, todos. Deus um dia se sentará no trono e ele julgará a humanidade. Seja você crente, descrente, ímpio, santo, Deus vai te julgar. Deus vai julgar a todos. Isso de fato irá acontecer. Mas a Bíblia também afirma que, além de Deus julgar a todos, nós também podemos e devemos julgar. Isso é algo que a Bíblia fala. É um dever humano julgar. Porque quando nós julgamos, nós estamos exercendo o nosso discernimento. Por isso que nós devemos julgar. Mas o nosso julgamento, ele não é igual ao julgamento de Deus. Deus conhece tudo, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus determinou todas as coisas, né? Os decretos de Deus não podem ser frustrados. Mas o nosso julgamento não é assim. Nós não sabemos de tudo, não somos oniscientes, onipresentes. Por isso que nós precisamos ter uma régua, uma base, nós precisamos ter algo pelo qual nos guiarmos em nossos julgamentos. E é sobre isso que Jesus falou quando ele disse lá em Mateus 7:24, que nós devemos julgar segundo a reta justiça. O Senhor Jesus, ele disse assim que nós não devemos julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Jesus não proibiu o julgamento, falou assim, não julguem em nenhuma hipótese. Isso não tem na Bíblia, em nenhum lugar você vai encontrar. Mas Jesus disse, julguem segundo a reta justiça e não pela aparência, ou seja, nós devemos ter uma régua. Qual que é a reta justiça? O que nós temos hoje de mais justo, reto e santo? Qual que é a régua que nós podemos medir o próximo, medir o nosso irmão para podermos exercer o discernimento? A régua é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que há de mais justo que nós temos hoje em mãos, uma régua, digamos assim, um manual que nós podemos nos basear para fazermos os nossos julgamentos, para exercer o nosso discernimento. Portanto, o julgamento, nosso julgamento humano, ele deve ter a régua, deve ser medido pela palavra de Deus. Se nós julgamos segundo a palavra de Deus, nós estamos exercendo o julgamento ao qual Jesus nos ensinou, julgar segundo a reta justiça. Além disso, em Mateus 18, Jesus também ensinou como nós devemos agir com relação a um irmão que comete um pecado contra nós, a um irmão que está causando um escândalo na igreja. E os passos que Jesus ensinou exigem que nós venhamos julgar, avaliar aquele irmão, que nós venhamos exercer esse julgamento diretamente ao irmão. E a etapa final desse exercício de disciplina eclesiástica é toda a igreja julgando o irmão. Se ele se arrependeu, ele é restituído à igreja, ele continua fazendo parte da igreja. Se ele não se arrepende, ele é retirado da igreja, ele é tratado como o gentio e o publicano, ou seja, ele é retirado do corpo da igreja, ele não faz mais parte da igreja cristã. Isso é julgamento. E o Senhor Jesus que nos ensinou isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo também nos ensina que nós devemos julgar os de dentro. 1 Coríntios 5:12, para ser mais específico. Nós devemos julgar os de dentro, ou seja, aqueles que são da igreja. Os de fora, Deus julgará. Mas os de dentro devem ser julgados por nós, que somos cristãos, que cremos e estudamos a palavra de Deus. Nós temos essa autoridade, esse direito e até mesmo dever. Você pode ver em 1 Coríntios 5 que Paulo, ele repreende a igreja porque a igreja não julgou um irmão que estava causando um grande escândalo dentro da igreja. A igreja não exerceu o discernimento e ela não aplicou a disciplina eclesiástica a qual o Senhor Jesus nos ensinou, que eu falei lá em Mateus 18. A igreja não julgou o irmão, ela não avaliou, ela não tomou nenhuma decisão, não tomou iniciativa para repreender, para exortar aquele irmão para que ele se arrependesse ou para que ele fosse retirado da igreja. E assim o irmão continua ali com aquele pecado escandaloso. E Paulo, na carta, em 1 Coríntios 5, ele repreende a igreja. Ele não está falando somente dos presbíteros. Não são só os pastores que têm que julgar, que têm que exortar. Não, é a igreja. A igreja tem essa autoridade dada por Deus para poder julgar os de dentro. Isso nos mostra que nós, sendo cristãos,
fazendo parte do corpo de Cristo, nós temos essa autoridade de julgar que seja quem for. Não importa se é um pastor, se é o seu pastor, não importa se é um irmão mais velho, um irmão idoso, um irmão mais jovem, não importa quem seja, não importa se é seu familiar, seu pai, sua mãe, se a pessoa ela necessita ser corrigida, nós temos essa autoridade que foi dada pelo Senhor. O grande ponto é que se você vai exercer um julgamento, você precisa estar amparado pela palavra de Deus, que é a reta justiça. Essa ideia de que só Deus me julgará, ou olha, eu vou prestar conta com Deus disso que eu estou fazendo, que muitas pessoas usam, inclusive muitos pastores usam essa desculpa de que eu vou prestar conta com Deus. O que eu faço com a igreja, as decisões que eu tomo, o que eu faço com o dinheiro da igreja é entre eu e Deus. A sua parte é essa, negativo. Nós estamos amparados pela palavra de Deus. E se esse pastor ele está cometendo um erro, se esse irmão mais velho, idoso, se é um familiar, se ele está cometendo um erro, nós temos a autoridade e até mesmo o dever de exercer a disciplina. Nós devemos exortar, chamar com amor, em retidão, com calma. Não temos que chegar apontando o dedo na cara, a não ser que seja um herege, aí nós temos que repreender de uma forma um pouco mais dura. Mas se alguém, seja quem for, está cometendo um pecado deliberado, está cometendo um grande erro, está com uma falha, está enganado com relação à palavra de Deus, está distorcendo a Bíblia, ou até mesmo líderes que estão, seus líderes talvez, que estão aí agindo de uma maneira desordenada, sem um amparo bíblico, fazendo coisas, tomando decisões sem consultar a igreja, e você vê que isso é um erro e você está amparado pela palavra de Deus, exerça a disciplina. Não seja omisso, nós temos esse dever, nós temos que chegar e julgar sim os irmãos que estão errados, nós devemos condenar, os que estão certos nós devemos elogiar e parabenizar. Se o irmão se arrepende também nós devemos acolher, mas nós devemos exercer o discernimento e, amparados pela palavra de Deus, exortar os irmãos, corrigir os irmãos e até mesmo confrontar quando necessário. Muitos estão se escondendo nessas frases de efeito que só Deus pode me julgar, ou eu vou prestar conta com Deus, e assim estão manipulando as pessoas e agindo de maneira desordenada. Nós não devemos cair neste engano. Nós temos amparo bíblico para poder corrigir. Exerça a disciplina eclesiástica dentro do seu ministério, dentro da sua igreja, exerça a disciplina, o discernimento que o Senhor te deu. Por isso que nós precisamos também ter conhecimento bíblico, porque se você não tiver conhecimento bíblico, você não vai poder exercer essa disciplina. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço a você, compartilhe. Esse é um conhecimento que poucas pessoas têm, mas que está ao nosso acesso através da Bíblia e que, se você compartilhar, pode ajudar a abençoar muitas pessoas. Que Deus abençoe, deixe o seu comentário, deixe um tema para um próximo vídeo e a gente se vê numa próxima.